E eu quero já, meu querido Hamilton, me dar as imagens de Rogério Ceni, porque a gente vai começar falando sobre a notícia que acaba de ter foi revelada, foi na verdade divulgada pelo Bahia em caráter oficial agora há pouco, e o Bahia colocou aí um vídeo bem bacana. A gente vai rodar aqui as imagens para você, torcedor do Bahia, poder acompanhar, porque, Breno, é uma notícia que a gente já imaginava, já sabia que iria acontecer e que agora é oficial. Rogério Ceni renova o contrato com o Bahia até dezembro de 2027. E aí? O Rogério, que chegou em setembro de 23, né, Pedro? Com toda a incerteza de se seria um caminho legal para o Bahia ou não, mas no primeiro ano logo salvou o Bahia do rebaixamento, né? O Bahia estava ali quase rebaixado com o Renato Paiva, tinha uma sequência de jogos sem vencer. O Rogério estreou com a vitória diante do Coritiba, né? Por 4-2 lá no Couto Pereira. Teve a brilhante vitória também diante do Corinthians por 5-1 na Arena Corinthians, no dia antes da eleição do clube, que teve um problema por lá. Mas um Rogério que levou o Bahia a Libertadores depois de 30 anos. Né? O Bahia que nos 2 últimos anos está ali brigando naquele top 5, top 7 ali dos times na parte de cima do Brasileirão. Conquistou o Campeonato Baiano nesse ano. No ano passado perdeu para o seu maior rival, que é o Vitória, mas fez o seu papel, chegou à final, que era a obrigação do Bahia. Nesse ano tem a melhor campanha da Copa do Nordeste, né? E ano passado acabou sendo eliminado pela equipe do CRB em casa nos pênaltis, né? Copa do Brasil, o Bahia tem boas chances de chegar nas quartas de final, e aí fica aquela pergunta se o Bahia vai passar das quartas pela primeira vez na sua história, porque enfrenta o Retrô nas oitavas e tem grande chance de chegar às quartas, mas um Rogério Ceni que tem 59% de aproveitamento, é um casamento, não digo perfeito, mas que está caminhando para a perfeição. Rogério Ceni, que é o que a gente até critica às vezes, né? Rogério Ceni não descansa. Será que ele está descansando nessas miniférias? Porque na pré-temporada ele já soube que tá longe de Salvador, lá que em Mato Grosso, será? Que tá com a família, que não tá pensando em Bahia, que deixou a renovação encaminhada, né? E que ele precisava arejar a cabeça, porque a gente teve as informações que o Rogério Ceni no início vivia no CT, não conhecia Salvador, não saía pra jantar, não ia pra um restaurante. Isso aí, meu irmão, com o bolso cheio de dinheiro, principalmente, não é vida. E antes da pré-temporada na Europa, ele já vai pra Europa antes. Ele e o Charles, né, que é o auxiliar técnico dele. Então o Rogério é trabalho full time. Interessante que o Rogério é o 10º treinador com mais partidas pela história do Bahia agora, com 123 jogos. Lembrando que o Evaristo, que tá nessa lista, que é um dos mais vencedor, né, tem 385 jogos, né. Então o Rogério tá a caminhos longos aí, caminhando, né, para esse número do Evaristo também. O Rogério Ceni esteve à frente do Bahia em 123 partidas, foram 65 vitórias, 23 empates e apenas 35 derrotas. Como o Brenner falou, o Bahia com ele tem 59% de aproveitamento, e com o Rogério, o Bahia já marcou mais de 200 gols até aqui. Foram 201 gols marcados neste período. O Bahia realizou com o Rogério seu melhor turno dentro de um Campeonato Brasileiro da Série A na era dos pontos corridos, e no ano passado, de forma inédita, conseguiu terminar na 8ª posição. É o técnico com mais tempo de clube no século XXI, 1 ano e 9 meses, parece mentira. O Rogério chegou ontem e já está quase completando aí 2 anos no comando técnico do Bahia. Já é o 2º treinador com mais jogos dentro do Brasileirão, com 66 partidas, atrás apenas de Evaristo de Macedo, que tem 147, e é o comandante com mais jogos pela Libertadores, são 10, e evidentemente mais vitórias nessa competição, com 4 vitórias. Vamos colocar aquele videozinho que o Bahia fez, porque tá um vídeo muito bacana. Pode soltar aí, amigo, enquanto a gente vai falando de Rogério. Nessa foto que ficou muito marcante, naquele último embarque do Bahia para aquela sequência de jogos em Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio, para enfrentar o Inter, né? O menininho que pulou no colo dele e começou a chorar. E eu acho que é muito bacana, sabe, Brenner, essa relação que o Bahia está construindo com o Rogério no seu comando técnico. Um treinador que... Aí foi a chegada dele. Foi bem lembrado, foi na chegada dele. Um cara que é faminto por trabalho, faminto por títulos. Um cara que sabe fazer a leitura dos jogos. Um cara absolutamente experiente, vencedor. E um treinador que, por mais que ele esteja trilhando ainda um início, né, de trabalho como treinador, porque o Rogério não tem muito tempo, né, que virou treinador, já é um treinador de muito sucesso. No Fortaleza, Copa ele do foi Nordeste. muito bem no Fortaleza. O que é o Fortaleza hoje foi graças a Rogério, né? Conseguir sair de uma Série B, voltar a conquistar títulos importantes como o da Copa do Nordeste, se classificar para competições internacionais, enfim, tudo que o Fortaleza está vivendo hoje foi naquele trabalho iniciado com o Rogério Ceni. Depois eu acho que ele fez uma escolha errada como treinador. Eita, que batida, viu? Ainda conhece muito de falta.
goleiro, maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. Depois ele faz uma manobra, para mim, equivocada na carreira dele, que é ter ido para o Cruzeiro, naquele momento do Cruzeiro, aí não consegue ir bem. Depois ele vai para o São Paulo. Olha a energia que ele passa, esses vídeos dos bastidores. Ali foi na estreia da Libertadores. O discurso de Rogério Ceni é muito bacana. E essas imagens mostram que ele é um cara muito querido, né, pelo elenco. Mas aí, só para recapitular um pouquinho a história de Rogério como treinador, ele vai para o São Paulo, onde ele é ídolo, e não vai tão bem como treinador, faz uma campanha apenas mediana. No Flamengo, quando ele é contratado, ele consegue ser campeão brasileiro como treinador, então faz um bom trabalho sim no Flamengo. E aí, na chegada dele ao Bahia, Breno, eu acho que para o que o Bahia queria, para o que o Grupo City queria, com a mentalidade que o Rogério tem, é um casamento que tem tudo para ser duradouro. Tem gente que critica Rogério, beleza, eu acho que o Rogério faz um trabalho muito bom no Tricolor, respaldado pelos números, né? Quase 60% de aproveitamento, classificação para Libertadores, mas eu acho que ainda precisa de um título com um pouco mais de pujança para poder selar esse casamento. Possa ser a Copa do Nordeste, de repente pode vir uma Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, fazer uma temporada ainda mais robusta dentro da Série A. Acho que falta só isso para a gente dar aquele selo de que Rogério, de fato, faz um grande trabalho à frente do Bahia, algo que, para mim, não vai demorar muito de acontecer. Eu não sei nem se o título da Copa do Nordeste, Pedro, vai ser esse título que vai selar, esse grande título até então do Rogério, porque é um título que o Bahia não ganha, o Bahia não vence a Copa do Nordeste desde 2021, que foi seu último título, mas o torcedor do Bahia sempre quer algo a mais, ainda mais com o Grupo City aportando dinheiro na equipe. Mas o Rogério tirou aquilo que se falava dele, né? O Rogério de bastidores com o elenco, a relação dele com os jogadores não é muito boa, se falava isso no Flamengo e também no Cruzeiro, né? Porque no Cruzeiro tinha toda aquela situação envolvendo, né? O Cruzeiro, os jogadores, Thiago Neves na época, a diretoria, e o Rogério acabou fazendo um bate e volta. Foi lá, fez 6 jogos, se eu não me engano, e acabou voltando, mas o Rogério, toda vez que joga contra São Paulo, contra Fortaleza, contra Flamengo, todos os jogadores das outras equipes fazem questão de vir falar com o Rogério, então mostra que o Rogério tem sim uma boa relação. Mas eu acho que sim, é um casamento para ser duradouro, até porque o Rogério tem seus problemas, né? Eu acho que do primeiro ano para cá, o Rogério teve algumas melhorias, vamos dizer assim. No primeiro ano ele ficou naquela teimosia, no primeiro ano que eu falo 2024, né? Que ele ficou a temporada inteira. Teve aquela teimosia de manter o Cauli como falso 9, sem jogar com 9. Um esquema que, em tese, foi feito para Cauli arrebentar. E aí o Estupiñán chega com uma oportunidade de mercado, ele fala o 9 que trouxeram, e o Estupiñán começa a fazer gols e ajudar o Bahia a marcar, a vencer partidas, por exemplo, partida contra o Cruzeiro, contra o Vasco, o Estupiñán acaba resolvendo. E a questão, depois que em 2025 ele amadurece um pouco mais isso, começa a jogar com 9, começa a ter variações táticas, que eu reclamava tanto do Rogério em 2024, não tinha variação. Ou era aquele esquema com o Cauli como falso 9 ou não era. Era aquele esquema toda a temporada que na reta final do Brasileirão deixou o Bahia desgastado e acabou que o Bahia por pouco fica fora da Libertadores. Mas o Rogério sim merecia sim essa renovação, até porque hoje é difícil achar um treinador tão vencedor como o Rogério, que gosta de vencer, que gosta de trabalhar como o Rogério Ceni. Falando em novidade, botei até em nosso grupo aí, grande Hamilton, o Bara Bahia, né, trouxe a informação de que o Flamengo tentou a contratação de Juan Pablo, atacante do Bahia e titular da Seleção Brasileira Sub-17, e, segundo o Bara Bahia, falou, depois de várias negativas, sossegaram. E lembrando que a multa de Juan Pablo é de 200 milhões de euros. E o Bahia tem um projeto, né, pro atleta que não deve ser vendido. Paga a multa. 200 milhões de euros é se só pagar a multa, vai. Tá tranquilo. Mas aí, ó, o outro time já de olho em Juan Pablo, eu acho que é um garoto que o Bahia tem que lapidar, tem que trabalhar, que tem muito futuro, muito potencial. E pouco a pouco o Bahia vai lançando esse menino. Só o fato do Flamengo já tá de olho, né, mostra que esse garoto tem muito potencial ainda pela frente. O Max Santos está aqui dizendo, mais de 100 mil views no corte sobre os valores pagos pela FIFA na Copa de Clubes. Brabo demais. Max, muito obrigado. A gente também ficou muito surpreso como esse nosso corte acabou furando, né, a bolha com relação às curiosidades, né, do Mundial, o programa que a gente deixou aqui nos últimos dias, gravado evidentemente para vocês, e a gente ficou muito surpreso com esse retorno. Foram mais de 100 mil visualizações. 113 mil nesse momento. 113 mil visualizações, né? Falando sobre as premiações que a FIFA está distribuindo nessa Copa do Mundo de Clubes. Obrigado aí, viu, Max, pelas palavras. E aí, a postagem do Bara Bahia, né, falando justamente sobre essa tentativa da contratação de Juan Pablo, que tem apenas 16 anos e só sossegou depois que o Bahia, evidentemente, negou. Multa de 200 milhões de euros.
É por isso que existem multas tão altas, para justamente proteger os clubes desses assédios de outras equipes de fora, né, Breno? Ainda mais um atleta promissor como é o Juan Pablo, ainda não teve essas chances como vem tendo, por exemplo, o Thiago no elenco do Bahia, e pelo menos o Rogério mostra que o Thiago está à frente do Juan Pablo, pelo menos no elenco principal, mas na seleção o Juan Pablo vem chamando a atenção, né, seleção sub-17, em até alguns momentos, Pedro, ele foi o capitão da seleção brasileira sub-17 e conquistou o Sul-Americano recentemente, junto também com o Del, que estava por lá. O Hernandes José tá dizendo: bom dia, galera bonita, jogador da base do Bahia só não presta pro torcedor do Bahia, bando de impacientes. É por aí. Isso vale para muitos clubes no Brasil, você tá coberto de razão. Viu, Hernandes?